Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com alegria estamos mais uma vez reunidos aqui, equipe Capé de Sandy, para ministrar mais uma videoaula de apoio aos nossos amados irmãos professores da Escola Bíblica Dominical, com essa revista maravilhosa que estamos estudando esse trimestre, com o tema Atos, a Igreja de Jerusalém, como modelo para uma igreja relevante neste quarto trimestre de 2021, tem sido uma grande bênção. Estaremos neste momento meditando, compartilhando com você o conteúdo da lição de número 11, cujo tema é o perigo da hipocrisia. Estamos acompanhados dos nossos amados irmãos, querido pastor Lucas, da congregação de São Jorge II, também nosso amado irmão Alessandro, da congregação de Condomínio Maracanã, que estarão hoje nos acompanhando neste bate-papo que serve para ajudar, para que você faça uma ótima preparação de aula, te auxilie, você prossiga com tudo aquilo que você ainda no seu posterior estudo complemente para a aula. Estaremos aqui já fazendo a leitura bíblica, que está em Atos capítulo 5, dos versículos 1 até o 11, que diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Ok? Fato ocorrido ali na igreja primitiva. E a mensagem para refletir, que consta no início da lição, diz: a hipocrisia é uma das causas da morte espiritual de muitos cristãos. Amém, amados? Um assunto muito sério, uma igreja vivendo um crescimento, um fervor, avivamento, milagres, sinais, e de repente vem um acontecimento de tamanho impacto, né? Morte, uma repreensão direta de Deus sobre vidas que estavam fazendo algo em falsidade, algo não verdadeiro, não genuíno, e aí vem este tema tão necessário para a igreja também saber que precisa estar alerta com tipos de condutas e comportamentos que são desagradáveis a Deus. Então, iniciando aqui já com o pastor Lucas, essa passagem muito interessante, né? Ananias e Safira. Pai do Senhor, queridos, esse texto é um texto muito desafiador, né? Porque nos acaba levando a pensar e a refletir o fato de que, às vezes, o diabo ele tenta a igreja, ou tenta os cristãos. Uns eles perseguem, outro ele ataca, né, de forma direta, né? E aqui nós vamos ver que a igreja ela estava num grande crescimento. E a igreja perseguida, mas avançando. Às vezes pressionada, a vida em risco, mas crescendo. E agora o diabo achou um outro tipo de brecha para que pudesse introduzir dentro da igreja. Agora ele começa a desviar o caráter, a moral,
das pessoas, né, no caso aqui de Ananias e Safira, para que eles mentissem, né? E aí a questão da mentira a questão de mentira aqui traz a hipocrisia, né? Eles não quiseram ser verdadeiros com a proposta, né, do que o evangelho estava vivendo naquele dia. Né? Todos estavam vendendo tudo que tinham, mas eles não foram verdadeiros com aquilo que todo mundo estava vivendo. É uma lição que vai trazer a realidade para nós hoje do que é a verdade do evangelho. A verdade do evangelho não é eu viver aquilo que eu acho que eu tenho que viver, é viver aquilo que está proposto por Cristo à igreja, né? E o Espírito Santo receba aquilo que eu venho a oferecer. Pai Senhor Jesus, meus irmãos, é bastante interessante nós analisarmos essa lição, e só a título de curiosidade, no versículo 11 é a primeira vez que nós achamos a palavra igreja no livro de Atos dos Apóstolos, né? E o ponto 1 da lição, ele vai falar sobre a hipocrisia manifestada. Primeiramente, nós precisamos entender como essa palavra hipocrisia era usada naquele tempo. O hipócrita naquele tempo era um autor que fazia um papel, que encenava um papel, né? Hoje nós temos essa palavra num sentido mais pejorativo, embora no mesmo sentido de alguém estar fazendo um papel que realmente não é o dele, né? Assim foi Ananias e Safira. Mas é interessante, se nós olharmos para o comentário da revista, nós vamos ver que o autor ele coloca que eles cobiçaram honra da igreja e ao mesmo tempo o dinheiro, né? E o porquê eles fizeram isso? Se nós vermos no capítulo 4, nós vamos ver que eles começaram a vender as suas propriedades e trazer aos apóstolos. Assim foi Barnabé. Então, agora Ananias e Safira acham por bem, então, pegar, vender, só que eles mentiram, né? Eles cobiçaram, eles queriam honra para eles mesmos. E Adolf Paul, ele vai fazer um alerta muito significativo para nós, né? Que nós devemos tomar cuidado quando nós jejuarmos, quando nós orarmos, quando nós fazermos doação, para que nós não venhamos desviar a nossa atenção de Deus e focar a nossa atenção nos homens. Porque é assim que Ananias e Safira eles estavam querendo. Eles não estavam fazendo isso com o seu coração voltado para Deus, mas estavam fazendo isso com o seu coração voltado para buscar honra aos homens. É interessante, se nós olharmos para o texto de Mateus, capítulo 6, o versículo 1 ao 6, nós vamos ver que Jesus ele faz sérias repreensões contra a hipocrisia de pessoas que estavam querendo buscar honra dos homens. O versículo 1 vai dizer assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos tomar cuidado, vigiar, para que nós não venhamos cometer as mesmas atitudes que Ananias e Safira tiveram. Só complementando aqui o que o irmão Alessandro falou a respeito da cobiça, o comentarista vai falar a respeito da introdução, né? Como a hipocrisia começa na vida do cristão. E ele vai dar 4 tópicos, né? Cobiça, incredulidade, o desejo da honra humana e a hipocrisia. É interessante porque Paulo, quando ele cita a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz, né? E as pessoas hoje, elas compreendem esse texto mal. Elas entendem que o dinheiro é a raiz de todos os mal. Não, mas o amor é. O amor. Então, o desejo inquieto pelo dinheiro, quando a pessoa se perturba por causa do dinheiro, isso logo é mal para essa pessoa, né? Isso se torna um fardo para essa pessoa e corre um sério risco para a vida espiritual dessa pessoa também. Né? E a respeito da incredulidade, Paulo, quando cita aos Romanos capítulo 14 e 23, que ele diz que tudo que você tem dúvida, que coloca em dúvida a sua mente,
e você é pedido para você, mas a sua mente fica em dúvida, isso não é por fé, porque a fé ela não degladia com a nossa mente. A nossa mente age com liberdade, né? O nosso coração age com liberdade pela fé, né? E a nossa mente ela não fica travada, né? Um cristão, ele não deve agir quando a sua mente está com dúvida, porque quando nós olhamos para o texto, nós vemos que pode ser que havia dúvida no coração deles a respeito, né? Porque todo mundo estava fazendo e eles também iam fazer. Então, a intenção do comentarista falar a respeito da incredulidade é porque tem muita gente que vê as pessoas fazendo tudo, mas na hora, não, eu vou fazer também, mas quando começa a fazer, o seu coração pesa. E se você está fazendo com o coração pesado, isso não é por fé. Isso não agrada a Deus, isso é pecado. A Bíblia chama isso de pecado, né? E a hipocrisia, né, no seu significado, ela significa o ato de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. Então, tem muita gente que faz por aparência, né? Mas a sua intenção e o seu coração não está não está colocado, não está posto naquele propósito, naquela intenção verdadeira. Ela é só para chamar atenção, como o irmão Alessandro disse, para querer honra, para querer a holofote, mas para o reino de Deus isso não é válido. E Jesus usou uma boa parte do Sermão da Montanha para falar sobre essa falta de sinceridade, falta de transparência, falta de verdade no que se está fazendo, mostrando que Deus está atento no que se faz e também na intenção do porquê se faz, né? Como se é feito, assim como Deus contemplou a oferta de Caim, de Abel e soube, e sabia como estava sendo feita, assim o Senhor sabe, e ele usou uma boa parte do Sermão da Montanha, onde ele cita uma oração hipócrita. Ele fala, ó, quando for orar, não ore igual eles, que oram para ser vistos pelas pessoas. Ele citou a oferta hipócrita e até a esmola hipócrita. Olha, que você fizer para alguém, que a sua mão direita, não veja o que a esquerda está fazendo, ou seja, faça discretamente, faça de uma maneira que não seja para se mostrar. Ele mostra até um jejum hipócrita. Ele diz, ó, quando jejuar, você vai lavar o seu rosto, para você não ficar aparentando que você está jejuando, né? Qual é o valor em jejuar e sair contando para todo mundo, ó, estou jejuando, viu? Olha, eu consigo fazer um sacrifício aí que os outros não estão fazendo, e fica se vangloriando uma atitude que é para ser secreta, particular, íntima entre a pessoa e Deus. E aí ele vai entrando em tudo isso, né? Ele fala de até no julgamento das falhas alheias, né? Quando ele fala, olha, você que está olhando no cisco que tem no próximo e não percebe que tem algo maior no teu olho, uma trave, né, um pedaço de algo maior no teu, então você está sendo um hipócrita, você está julgando pesadamente o outro, né, e tem algo pior na sua vida. Então Jesus muitas vezes abordou isso, no Sermão da Montanha ele citou até, podemos nomear como um culto hipócrita, porque ele falou, olha, muitos aí me honram com os lábios, mas o coração está longe. Então nós podemos estar num culto, cantando a Deus, não louvando e adorando, cantando. O coração, a boca está entoando cânticos evangélicos, mas o coração pode estar muito longe. Então ele está citando tudo isso. João Batista também foi um que, quando ele, ao pregar e anunciar a conversão, ele falava, agora mostrem fruto digno de arrependimento. Olha, mostra que se arrependeu. Agora os seus atos serão diferentes, suas atitudes serão diferentes, seu comportamento será diferente, vai mostrar que é verdade, né? Então, aquele primeiro casal foi punido, foi julgado como alerta para a igreja daquela época, porque Deus está atento para que houvesse uma conversão verdadeira demonstrada em atitudes e intenções verdadeiras e genuínas. É interessante nós pensarmos assim, né? Como o pastor Eden falou, Deus ele está atento, né? E nada passa batido diante de Deus. E a hipocrisia de Ananias e Zafira foi reconhecida, né? Porque Deus estava naquela igreja, né? E se nós olharmos da forma que foi reconhecida, foi através do dom de discernimento do Espírito, né? Do dom do discernimento do Espírito. E nós podemos pensar da seguinte forma, que a hipocrisia, a cobiça, a incredulidade são pecados internos. Nós não conseguimos
saber se uma pessoa ela está sendo hipócrita, nós não conseguimos saber se uma pessoa ela está cobiçando, nós não conseguimos saber se uma pessoa ela é incrédula, né? De uma forma, se nós não tivermos o dom do Espírito, né? E com a chegada do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Deus também enviou os dons do Espírito para que a igreja ela venha usar, para que não venha a ser enganada, né? Então, nós partindo desse pensamento que a cobiça, a hipocrisia, a incredulidade, ela é um pecado interior, o Espírito Santo, né, que é o Espírito da verdade, concedeu o dom do discernimento a Pedro, para que ele viesse a reconhecer que aquelas pessoas não estavam andando conforme a verdade da palavra de Deus. Porque o dom do discernimento, ele se refere à capacidade sobrenatural de nós podermos discernir de como vem a operação, se ela vem de Deus, se ela vem do próprio homem, nisso nós falamos na carne, né? Ou se ela vem do maligno. Nesse caso foi Satanás quem tentou o coração de Ananias e Safira, né? Para que eles viessem de uma forma apresentar aquela oferta que não estava agradando a Deus, né? Então os dons, eles são essenciais para a igreja. Nós devemos buscar os dons e principalmente a liderança, para que nós não venhamos ser enganados com aquelas pessoas que chegam diante da gente. Tendo um bom conhecimento a respeito dos dons, como o irmão Alessandro disse, nós compreendemos então onde tudo começou aqui, o pecado, a origem do pecado de Ananias e Safira. O texto diz que se sujeitáveis a Deus, resistiu o diabo e o diabo fugirá de vós. Tiago 4:7. E é interessante essa colocação porque quando eles vão para oferecer aquele culto, né, aquela oferta mentirosa, né, uma oferta hipócrita diante de Deus, a pergunta é: por que encheu Satanás o teu coração? Né? E é interessante porque a origem do pecado aqui, ele vai dizer, para que mentisses ao Espírito Santo. A origem do pecado aqui é tudo que é contrário ao Espírito Santo. É tudo que fere, nesse sentido da hipocrisia, tudo que fere a presença do Espírito Santo no nosso meio, na convivência da igreja. Né? Quando nós oferecemos um culto que não enche, que não agrada o coração de Deus, que não enche o coração de Deus de alegria, um culto que é para satisfazer a nossa carne, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer as nossas vontades, logo nós estamos cheios de um sentimento mau. Porque o sentimento do verdadeiro cristão não é agradar-se a si mesmo, mas agradar aquele que o chamou. A proposta é essa. E toda vez que nós levamos um culto mentiroso, temos que prestar atenção de como é que nós estamos chegando diante de Deus. Porque Jesus foi quem disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Se logo nós estamos oferecendo um culto mentiroso, o Espírito Santo não pode estar reinando dentro do nosso coração. Temos que tomar cuidado com o culto que andamos oferecendo, pois pode ser que haja um princípio, uma origem, um início de um grande pecado dentro de nós mesmos. Outra passagem interessante onde Jesus fala sobre isso, Lucas capítulo 12, versículo 1 em diante, ele diz: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Jesus fez um alerta. Olha, cuidado com os fariseus, existe neles um fermento. Como um fermento, nós sabemos, ele sendo aplicado numa massa, ele faz inchar, crescer, uma aparência expandida. Algo falso, algo que só dá ali uma aparência de que tem mais, mas a quantidade, o peso é o mesmo. E os fariseus, eles, aos olhos do povo, eram os santos, os sábios, o exemplo, os fiéis seguidores da lei de Moisés. Então, aos olhos dos homens, eles eram os crentes de verdade, podemos dizer assim. E aos olhos de Jesus, Jesus chamou eles de sepulcro caiados. Ou seja, aquele que tem morto, tem corpo em decomposição, que cheira mal, apenas caiado, ou seja, cal por cima era feito ali, para ficar ali aparentemente ali, pintado, né? Bonito por fora, podre por dentro. Então,
o que será que faz com que alguém seja tão bem visto pelo povo e tão mal visto por Deus? Jesus, né? O Filho do Deus vivo ali, então é algo contrário, totalmente. Como hipocrisia, foi citado pelo Alessandro, são máscaras, são encenações, só posso deduzir que eles eram muito bons em atuação, né? Em se mostrar como servo de Deus, se mostrar como seguidor de Moisés, se mostrar aparentemente para os outros, né? Então, ou seja, alguém pode e é capaz de enganar as pessoas com uma dissimulação, uma falsidade, uma atuação, uma ensinação do que não é. Mas Deus sabe a verdade, Deus o onisciente sabe todas as coisas, conhece o profundo coração, né? O Senhor contempla tudo. Então, diante das pessoas pode, por um tempo, parecer algo, mas Deus conhece a verdade. E Jesus vem e alerta, olha, cuidado que ali é fermento, é só uma aparência. E aí Jesus vem e trata eles dessa maneira e tem vários debates, várias disputas, porque eles vinham até ao tentar Jesus, chegavam, ó mestre, quero te fazer uma pergunta, mas era para armar um laço, prender Jesus, colocar o povo contra Jesus, achar um pecado em Jesus, né? Então vinha, ó bom mestre, ou seja, falsidade tremenda. O texto vai falar a respeito da natureza desse pecado, né? Todo pecado, ele começa na vaidade. Todo pecado começa na vaidade. Quando a gente olha para Adão e Eva, lá no Éden, nós percebemos que a vaidade de Eva foi ser igual a Deus. Se você comer, você vai ser igual a ele. Quando nós olhamos para Davi, e quando Deus manda Natan repreender Davi, Natan chega até Davi e diz assim, por quem vaideceste o teu coração? E tomaste para si mulher que não era tua. Né? A vaidade, ela é o princípio. Né? E a hipocrisia também tem a sua vaidade. A natureza da hipocrisia é a vaidade. A vaidade de você querer uma honra, de que você querer uma glória, como o irmão Éden disse, de você querer ser bem visto pelos homens, né? Bem querido pelos homens. Né? Porém, como bem disse o irmão Éden, Cristo ele não olha para o que está exposto, externo. Ele se atenta para o interno. Ele se atenta logo para o que está dentro, né? E, como eu disse um pouco antes, o diabo ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, logo Deus é o pai da verdade. Ele se responsabiliza por toda a verdade. Quando nós entramos de cabeça nesse texto, nós percebemos que não havia uma obrigação, não era uma lei você vender as herdades, não era uma lei você vender as suas terras, não existia. Vendia e dava porque queria. Fazia porque todo mundo estava fazendo e estava sendo abençoado porque estavam fazendo. Mas a vaidade, da hipocrisia, não, eu quero ser bem visto, mas eu não quero dispor de tudo. A natureza do pecado deles começou nisso aí, né? Nessa vaidade de querer ser bem visto, porém de não querer abrir mão de tudo. Mas entre a vaidade e a verdade, opte pela verdade, porque pela verdade Deus se responsabiliza, visto que Ele é o Pai, Ele é responsável por toda a verdade, né? Mentir para Deus só vai ocasionar morte. Morte espiritual, morte emocional, né? Às vezes nós nos encontramos em situações que nós falamos, poxa vida, por que é que eu estou desse jeito? É porque talvez o culto que você esteja oferecendo seja um culto vaidoso. Ou a oferta que você esteja apresentando a Deus, quando a gente diz culto, porque culto é oferta. Quando a oferta que você esteja apresentando é uma oferta vaidosa. É para que as pessoas compreendam, te vejam o teu louvor, vejam a tua ministração, ou vejam tudo que você sabe fazer. Mas o Senhor não está atentando para isso. Ele atenta para o teu coração, para a verdade que há dentro da tua alma, para a verdade que há dentro do teu ser, né? Então não deixa a vaidade invadir o teu coração, porque ela vai invadir a tua alma, vai invadir o teu coração, vai te ocasionar morte espiritual, morte emocional, às vezes até morte social, porque as pessoas vão perceber que você é vaidoso, que você quer status, porque quando você não recebe o aplauso, quando você não recebe a honra, você fica frustrado. Então, não permita que isso aconteça.
né? Porque isso pode te levar a um desastre espiritual muito grande. Se nós olharmos para essa lição, nós vamos ver que essa lição ela vem como uma placa de alerta, mas também ela nos dá orientação a qual nós podemos escapar desse tipo de prática, desse tipo de pecado, né? Porque o autor vai comentar aqui que Satanás ele só pode nos tentar, mas ele não pode nos forçar a pecar. Ele vai colocar o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu queria trabalhar um pouquinho nesse texto, à luz do grego, né? Que ele também vai colocar o autor sobre a doutrina bíblica de resistir ao diabo. Ele vai citar isso na lição, né? E o verbo grego para submissão nesse texto é hipostazo, né? Que significa sujeitar, estar em sujeição, né? E ele vem de um substantivo que é hipostage, né? De hipostazo, que significa submissão, subordinação, obediência, como está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Esse termo, originalmente, ele é um termo militar com uma subordinação política. O professor pode explorar e consultar lá em Salmos 47, versículo 3. Esse texto está como uma subordinação militar e política. Mas ele também pode ser uma subordinação voluntária e recíproca, como nós vemos no texto de Lucas, capítulo 2, versículo 51, que é aquele texto que Jesus ele descia com os seus pais, né? E Colossenses, capítulo 3, versículo 18, que fala que a mulher precisa estar submissa ao seu marido. Então, quando o Tiago ele está tratando submissão nesse texto, ele está falando de obediência, né? Obediência, e nós devemos ser obedientes a Deus, nós devemos nos humilhar diante de Deus, porque a submissão aqui está no sentido de nos humilharmos diante de Deus, reconhecermos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, mostrar a nossa dependência, porque quando nós somos submissos a outra pessoa, nós estamos mostrando que nós também dependemos de outra pessoa, e quando nós somos submissos a Deus, nós mostramos que somos dependentes de Deus, né? E quando Satanás ele vem nos tentar, e nós somos submissos a Deus, ele fugirá de nós. E nós podemos resistir à tentação, porque a Bíblia diz que com a tentação há o escape. Se nós formos olharmos, Jesus, ele também resistiu à tentação, né? O diabo o tentou 3 vezes. O relato de Lucas vai falar que o diabo o tentou e ausentou dele temporariamente. Está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 13. E acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso nos mostra que o diabo irá vir nos tentar, assim como tentou Ananias e Zafira. Mas quando o autor se ausentou por algum tempo, nos mostra também que ele irá voltar para nos tentar. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E depois disso nós devemos ficar firmes, como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 13. E o porquê nós precisamos estar firmes? Porque ele voltará, assim como voltou em Jesus. Jesus ele não só foi tentado no deserto, mas Jesus ele foi tentado em todo o seu ministério. Eu quero ler aqui em Lucas capítulo 22, o versículo 28. O versículo 28 nos diz assim: E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então o diabo ele sempre nos tentará, mas se nós estivermos debaixo da submissão de Deus, se nós estivermos obedientes a Deus, se nós estivermos dependentes de Deus, nós conseguiremos resistir ao diabo. E sendo assim, ele fugirá de nós. Existem também alguns provérbios onde são citados sobre o falso, sobre o desleal, sobre o hipócrita, sobre o dissimulado, né? São alguns deles. Por exemplo, Provérbios 26, 23 em diante diz: como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre um engano. Quando eu te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Ou seja, é alguma coisa que está escondida no coração, que pode ser coberta, pode ser
com uma voz que traga confiança, né? Então, mas por dentro tem alguém com falsidade, com malignidade, né? E no 26 fala, ó, ainda será descoberto na congregação, que foi o que aconteceu com eles. Tinha algo que estava no coração e uma hora veio à tona, foi descoberto. A Bíblia diz que, o próprio Senhor Jesus falando com eles, disse que a boca fala e o coração está cheio. Então a pessoa vai enchendo, está oculto, mas um dia isso vai sair. Aquilo que você encheu o seu coração, aquilo vai se tornar um ato, uma palavra, um comportamento. Então deve-se vigiar com o coração. Provérbio 4:23. Tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ou seja, guardar o coração nesse momento de tentação para que o inimigo não entre, não semeie, uma semente que cresça, germina e traga morte. Outro versículo em Provérbios, que é 25, versículo 19, diz, como um dente quebrado e um pé deslocado, assim é confiança no desleal no tempo da angústia, né? Ou seja, vai trazer problema confiar em alguém que é falso, que é hipócrita. Ou seja, né? E aí se pesquisarmos aí em Provérbios vai ter outras passagens e devemos então estar atentos nisso. Porque no Novo Testamento são citados também momentos que falam assim, olha, falsos ensinadores, pessoas hipócritas trazendo ensinos falsos no meio de vocês, lobos devoradores, ou seja, aparentemente a ovelha, parece com ovelha, pode falar um evangeliquez parecendo ovelha, mas está no meio do povo de Deus sendo lobo, querendo extrair algum proveito, extrair algum lucro, algum resultado, algum interesse. Então, a palavra de Deus vai alertando contra lobos devoradores. Hipocrisia. Se mostra ovelha, mas no fundo é lobo. Né? Então, a palavra de Deus vai sempre nos alertando a ser verdadeiros. Romanos 12, versículo de número 9, que diz, olha, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor genuíno não pode ser o fingido, não é só palavras doces por fora, mas com um sentimento maligno por detrás em relação à pessoa. Então, devemos ser verdadeiros e sinceros nos relacionamentos. Outro versículo que eu gostaria de deixar citado aqui para nós, guardarmos, 1 de João, capítulo 1, versículo 6, que diz, aquele que afirma andar com ele, mas anda nas trevas, está mentindo. Então, olha, eu falo que eu sou da luz, mas eu não amo. Tem falsidade dentro de mim, é trevas, é mentira. E como citado pelo pastor Lucas, o diabo é o pai da mentira. Então, eu estou mais parecido... a pessoa que estiver assim está mais parecida com o diabo do que parecida com Deus. E o povo de Deus deve estar, então, atento e vigilante nisso, para que sejamos todos vivendo a verdade. Temos que tomar todo o devido cuidado, né? Tanto para não cairmos na hipocrisia dos homens, tanto quanto para não sermos hipócritas, né? Muitos textos foram citados, né? E quando nós paramos para ver os discursos de Jesus a respeito da hipocrisia ou contra a hipocrisia, como disse o irmão Éden há pouco, foram aproximadamente 11 ou 12 discursos severos contra a hipocrisia, né? Um verdadeiro cristão, ele não se dobra diante da hipocrisia, muito pelo contrário, né? Ele procura ser o mais verdadeiro possível, porque primeiro ele sabe que Deus é quem recebe toda a adoração e todo o louvor, e que Deus não se deixa ser enganado. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Quando nós paramos para analisar aqui a situação de Ananias e Safira, nós percebemos que Deus levantou um homem, como disse o irmão Alessandro há pouco também, com o dom do discernimento, cheio de autoridade, né, com um poder sobrenatural para que pudesse repreender aquela mentira dentro da igreja, dentro do templo. E nós temos que tomar cuidado, porque quem não anda em verdade pode ser que seja envergonhado, né? Então é melhor você andar em verdade e ficar escondido do que você andar em hipocrisia e ser exposto. Essa é a realidade do Evangelho, porque toda ação gera uma reação. E quando nós olhamos para o caso de Ananias e Safira, que foi descoberta a hipocrisia do coração deles, a mentira que havia no coração deles, houve um severo julgamento imediato, né? Ambos morreram, e não significa que hoje todos nós vamos morrer.
Até porque às vezes as pessoas falam, nós vivemos na dispensação da graça. Se você parar para analisar, eles também estavam na dispensação da graça, né? Então, logo, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, se pegou eles lá, pode ser que pegue a gente aqui. Só que pior do que você morrer fisicamente é as pessoas viverem enganadas, mas mortas espiritualmente. Então temos que tomar cuidado, porque a hipocrisia ela acaba nos levando a territórios que nos afastam de Deus, nos levam a esconder coisas que Deus não quer que nós escondamos, né? Quando a gente para olhar a questão de esconder, eu vejo Sansão. Todo mundo pensa que Sansão caiu no colo de Dalila, né? Mas Sansão caiu quando matou o leão e escondeu o corpo. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente esconde, né? E o texto diz que depois, voltando pelo caminho, Sansão foi até o corpo e lá achou o mel. E a ordem de Deus você é nazireu, você não pode chegar perto de morto. Então, o pecado de Sansão não foi no colo de Dalila. O pecado de Sansão foi voltar no corpo que ele escondeu. Hipocrisia. Deus não quer isso da igreja. Deus quer que a igreja seja sincera e verdadeira com ele. Tanto para apresentar culto, quanto no culto em geral, né? Às vezes a gente se deixa ser levado por pessoas hipócritas, como o irmão Éden diz, Paulo diz a Timóteo, nos últimos dias surgirão homens maus e enganadores, que irão enganando e sendo enganado, mas tu permanece naquilo que aprendeste desde a tua meninice, que são as sagradas escrituras, para te fazerem sábio para toda a tua vida. É esta a proposta de Deus para a igreja. E houve até um episódio, pastor Lucas, onde o apóstolo Paulo, atento ao que estava acontecendo na comunhão dos irmãos, repreendeu até Pedro, né? Gálatas capítulo 2, do 11 em diante, ele diz, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. E aí ele começa a narrar, né, tendo aquelas diferenças culturais entre judeus, gentios, que come, o que não come, e aí agora estava ali Pedro comendo com os gentios. Aí quando chega alguns que são judeus, então ele se afasta e começa a evitar ali aquela proximidade e fica separado. Aí Paulo percebe, opa, peraí, né? Você estava lá com eles, agora que chega, né, quem pensa diferente, você agora está contornando a situação, se afastando, para. Então repreendeu ele, alertou ele, né, daquele comportamento, para que realmente aquilo não, principalmente sendo a liderança da igreja, que é um espelho, que é referência, que é exemplo, não formasse uma igreja que vivesse uma falsidade. Ó, dependendo de como está, senta e come junto, dependendo de quem está, não come junto. Opa, peraí, esse negócio está errado. E a palavra de Deus, um versículo sensacional sobre essa verdade, é 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, onde tem um conselho sobre isto que diz, deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então olha o apóstolo Pedro, na inspiração do Espírito de Deus, diz, olha, deixe toda a malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, tudo aquilo que fosse uma semeadura de raiz nociva no meio da comunidade, da congregação, deveria ser eliminado. Ele diz, deixe, ou seja, arranca isso. Arranca qualquer fingimento, qualquer engano, qualquer malícia e deseje o alimento puro, a palavra pura, e aí vai levando eles para viver a verdade. Então, é tremendo aqui o ensinamento se completando a respeito da verdade no meio do povo de Deus. É interessante, né, nós olharmos para o julgamento que foi, né? E o pastor Lucas já citou que algumas pessoas falam que nós estamos na dispensação da graça. E alguns fazem até uma dicotomia do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. É um único Deus, né? É um único Deus. Deus, ele é justo no seu julgamento, né? E nós vemos aqui que a igreja, ela estava crescendo. A igreja, ela estava passando por um avivamento. A igreja, ela estava começando o seu trabalho de evangelização, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, né? E nós vemos que Satanás, ele primeiro começa com uma perseguição exterior. No capítulo 4, quando Pedro e João, ele é preso. E vendo que não conseguia parar, agora ele coloca uma
a diversidade entre a igreja, agora ele coloca outro tipo de obstáculo, que era era algo interior, que foi a hipocrisia, né? E nós precisamos tomar cuidado com o pecado, principalmente depois nós que aceitamos a Jesus, porque Ananias e Zafira eles já faziam parte da comunidade dos primeiros cristãos, e eles pecaram voluntariamente. Hoje, o nosso pecado ele precisa ser um acidente, né? E o pecado deles foi orquestrado. Nós vemos isso na expressão que está aqui no texto, na lição bíblica, né? No versículo 2 do capítulo 5. Mas em acordo com a sua mulher, reteve do preço, elevando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles já estavam intencionados a mentir, né? Nós vemos isso claramente. E o autor aos Hebreus, ele vai fazer uma séria advertência para nós com o pecado consciente. O capítulo 10, o versículo 26, ele vai falar: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. E nós vemos aqui claramente que Ananias e Zafira eles já tinham esse conhecimento da verdade, né? Já não resta mais sacrifício pelos pecados, ele continua, mas como uma certa expiação horrível de juízo e a dor de fogo, que há de devorar os adversários. Ou seja, então eles entraram no juízo divino. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, aqueles que levaram fogo estranho diante do altar de Deus, Deus os fulminou. E não é diferente do Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós vemos que eles também chegaram de uma forma, apresentando algo estranho, induzidos por Satanás, e Deus também os consumiu, mostrando o seu juízo, para que não viesse os pecados serem acostumados dentro da igreja e não viesse atrapalhar os planos de Deus, que era o crescimento da sua igreja. Então Deus ele entrou com seu juízo para que isso não viesse, como que eu posso dizer, para que isso não viesse ser tolerado pelas pessoas, porque trouxe resultado. Porque nós vamos ver que caiu o temor sobre as pessoas, né? Ou seja, aí o temor aqui está no sentido de reverência, né? Eles entenderam que com Deus não se brinca. Bem, queridos, está muito bom falarmos sobre esse tema, mas já vamos partir para o final, as conclusões, as considerações finais dos nossos amados irmãos. Provavelmente a intenção inicial de Ananias e Zafira pode ter sido boa, né? Pode ser que no início eles tenham até vendido por um bom motivo, né? Como todo mundo estava vendendo, mas talvez na hora que pegou o dinheiro na mão, a parte na mão, o orgulho, a vaidade subiu, né, ao coração, né? E às vezes na nossa vida é da mesma maneira. Nós começamos bem na carreira, né? Fazemos por amor, fazemos por carinho, por dedicação, mas é só vir um pouquinho de status, um pouquinho de holofote, e o diabo às vezes encontra brechas no nosso coração para nos seduzir a hipocrisia, e nós já paramos de fazer por amor e passamos a fazer por vaidade, né? Passamos a fazer por orgulho, por ego. Então, que Deus nos livre e que Deus nos guarde, né? Se nós começamos por amor e por carinho, né, por dedicação à obra de Deus, tudo, seja ouvir a palavra, porque até para sentar para ouvir a palavra nós temos que sentar com amor, dispostos a ouvir a Deus falar, ou a nos levantar para pregar, que nós façamos tudo por amor, sem vaidade no coração, pois essa é a vontade de Deus, é isso que Deus espera do seu povo, é isso que Deus espera da sua igreja, que Deus nos livre da vaidade, que Deus nos livre da hipocrisia, que Deus nos dê graça e discernimento para que nós possamos avançar em fé para a glória de Deus. Eu quero terminar dizendo que a disciplina, ela sempre nos leva para o centro da vontade de Deus. Se nós lemos as advertências que o próprio Deus faz às igrejas do Apocalipse, Deus estava querendo conduzir a sua igreja de novo para o centro da sua vontade, né? E como nós vemos esse texto aqui, nós vemos que eles morreram ao pecarem, ao mentirem, a deixar Satanás induzir o seu coração. Mas talvez alguém se pergunte, nós vemos hoje muitos escândalos, muitos pecados, e por que Deus não julga? Quando nós lemos a primeira epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 5, versículo 24, nós vamos entender que os pecados de alguns homens são manifestos precedente o juízo. Foi no caso de Ananias e Zafira. E alguns manifestam-se depois. Nós sabemos que Deus ele sabe de todas as coisas, Deus ele vê todas as coisas. E ele já marcou um dia e uma hora, e quererá vir para julgar
os ímpios, aqueles que andaram em desobediência. Então, se nós fomos disciplinados pelo Senhor, se nós fomos corrigidos para o Senhor, saiba que Deus Ele nos ama, Ele quer nos levar para o centro da sua vontade. E alguém já disse muito sabiamente que nós temos na Bíblia todos os erros para que nós não venhamos cair neles. Queridos, aprendemos sobre a hipocrisia, falsidade. Estaremos ministrando sobre isto aos nossos irmãos, alunos. E realmente o nosso sentimento interior deve estar alinhado com as palavras e alinhado com as atitudes. Fora disto, a hipocrisia. Se o que está dentro não estiver igual com o que é feito, tem alguma coisa errada. Então, o que eu penso, sinto interiormente, o que eu digo e o que eu executo deve estar alinhado com a vontade de Deus. Aquilo que está no secreto, do particular, deve ser o mesmo do público. Fora disso, também está errado, a hipocrisia. Então, aquilo que é íntimo diante de Deus é que tem que ser o externo também diante das pessoas. Isso é a verdade, o Deus da verdade. A igreja é chamada a coluna da verdade, que prega a verdade, que anuncia a verdade, que deve ter uma adoração em verdade. Jesus disse que chegou esse tempo daqueles que adoram o Espírito em verdade. Então, o nosso culto deve ser adoração genuína, nossos atos, nossas ofertas, nossas boas obras, deve ser em verdade. Outro versículo que Tiago diz é sobre orar por alguém, tem uma necessidade, eu só oro. Mas espera aí, fome, eu posso compartilhar, porque eu vou só orar e falar, vai. Então não era verdade. Se é verdade, eu vou pegar e vou compartilhar. Né? Olha, vou orar para que você tenha uma vestimenta, mas eu tenho duas, eu posso dividir com alguém? Então, se eu só oro e falo, vai em paz, é falso. Então, as atitudes, as boas obras, tudo que for feito deve ser feito para a glória de Deus em verdade. E o Senhor nos alerta que uma igreja relevante, uma igreja que realmente vive a verdade, que pode pregar a verdade, porque quem olhar para ela e falar, eles vivem, que eles pregam. Então, tem credibilidade. Uma igreja que vive a verdade, ela tem credibilidade para pregar a verdade e representar o Deus da verdade. Que assim seja nossas vidas, assim seja nossas igrejas, assim seja o nosso viver, aperfeiçoando-se para viver a verdade, para a glória de Deus. Que você tenha uma excelente preparação de aula, uma sensacional aula de despertamento, edificação para os nossos amados irmãos. Continue acompanhando a lição. A lição 12 será a realidade da perseguição e certamente nossos irmãos, alunos estão sendo conduzidos para um aperfeiçoamento e viver coisas profundas e verdadeiras e genuínas na presença de Deus. Que Deus continue te abençoando, que a graça do Senhor seja com cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.